Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa visita telepresencial da memória, hoje que é convidada a 21ª Circunscrição Judiciária Registro, pertencente à 7ª Região Administrativa Judiciária, em Santos. Nós estamos na segunda temporada, né, durante esse ano 2023. Esse evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é presidida pelo excelentíssimo desembargador Otávio Machado de Barros. E também tem como vice-presidente o desembargador Renato Delbianco. Eu tenho a alegria de anunciar a presença do desembargador Luiz Augusto Gomes Varjão, que é coordenador da 21ª Instituição Judiciária Registro, Dr. Elton Isamu Chinem, juiz-diretor do Fórum de Registro, doutora Bárbara Donadi Antunes Chinem, juiz de direito da Terceira Vara da Comarca de Registro, doutor Alexandre Conceição dos Santos, que é juiz de direito da Vara de Juizado Especial de Registro, doutora Alana Duarte Miranda, também juiz de direito da Comarca de Eldorado, e o senhor Newton José Irota da Silva, prefeito de Registro, e também cumprimento aqui todos os demais magistrados, magistradas, servidores e servidoras presentes na reunião e o que ingressarão a seguir. Essa visita telepresencial da memória, ela é realizada na última sexta-feira de cada mês, às 11 horas. Ela foi lançada inicialmente em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas judiciárias, as RAJs, de todo o estado, iniciando pela 10ª RAJ, que foi Sorocaba, em ordem decrescente até a primeira RAJ da capital, em novembro do ano passado. Terminada essa primeira temporada, nós damos início a essa segunda temporada, 2023, das visitas telepresenciais da memória. Desta vez, em vez de dar destaque à sede das RAJs, das regiões administrativas judiciárias, nós convidamos algumas circunscrições judiciárias com maior expressividade no sentido de tempo, né, de história, né, de conteúdo. Então, nesse sentido, nós retomamos essas visitas em 2023, a partir de fevereiro, com as circunscrições judiciárias convidadas, né? Tivemos Taubaté, tivemos Barretos, tivemos Batatais, né? E agora nós estamos tendo Registro. As próprias visitas serão as circunscrições de Marília, agora em julho, depois Jundiaí em agosto, Botucatu, Lins, e terminamos o ano em novembro com São Bernardo do Campo. Esse projeto do tribunal, como disse, coordenado pela Comissão de Gestão da Memória, ele tem a participação de vários setores do tribunal. O museu faz parte, setores de visitação do palácio, setor de arquivos, gestão documental, a biblioteca, gestão do conhecimento, a própria comunicação social. Esse projeto ele concorreu ao Prêmio CNJ da Memória do Poder Judiciário. E São Paulo, né, é bom lembrar que teve 3 premiações, né, na edição 2022, o Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário, e uma neste ano de 2023. Esse projeto, ele previu qual a importância dele? Justamente para propiciar esse intercâmbio de conhecimento, difusão da memória e do patrimônio cultural entre a sede do Tribunal de Justiça e suas comarcas, né? Nós sabemos que o Estado tem um tamanho considerável e dificilmente nós conseguimos dar acesso, mostrar o que a sede do tribunal tem àqueles que trabalham no interior, e da mesma forma aqueles que trabalham, quem trabalha na capital muitas vezes não consegue ter acesso, saber, conhecer a história de cada comarca. Então, o objetivo é justamente esse intercâmbio, né? E com isso, o seu objetivo também é um fortalecimento dessa sensação de pertencimento dos magistrados, magistradas, servidores, servidoras do tribunal, com a sua própria instituição, né? É importante que nós conheçamos né, e possamos valorizar e preservar toda essa história do nosso Tribunal de Justiça. Ainda mais agora que nós estamos na proximidade do sesquicentenário. O tribunal, como todos sabem, o Tribunal de Justiça completará 150 anos em fevereiro, de instalação efetiva em fevereiro do ano que vem. E também, é claro, toda essa forma de apresentação nesse formato telepresencial permite essa difusão, esse conhecimento de todos esses bens culturais do Tribunal de Justiça, que nós estamos falando de bens culturais, né, arquitetônicos, arquivísticos, bibliográficos, museológicos, enfim, de toda a natureza. Esses bens culturais, eles não são importantes apenas
para a nossa instituição, nossa Tribunal de Justiça, são importantes para toda a sociedade brasileira, né? Como todos nós sabemos aqui, eles são bens que fazem parte do nosso patrimônio cultural, né? Tal como previsto no artigo 216 da Constituição Federal. Dito isso, então, nessa primeira fase da nossa visita, nós conheceremos um pouco do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, não só o Palácio, mas também a parte do museu, do arquivo, da biblioteca, enfim, desses setores fazem parte, e depois será a vez de nós conhecermos o que Registro e Região tem a nos mostrar. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Podemos dar início, então, Bruno, por favor, nós vamos ver, então, agora uma apresentação breve sobre o Tribunal de Justiça. Muito bem, obrigado, Bruno, equipe do museu, produção do vídeo. Então, agora nós tivemos essa apresentação no tribunal. É claro que essa apresentação é apenas um resumo. Quem tiver interesse em fazer a visita telepresencial, seja do Palácio da Justiça, seja do museu, pode agendar diretamente uma visita mais completa e muito mais detalhada, obviamente. Eu gostaria também de registrar aqui a presença do Dr. Fábio Rodrigo de Moraes e Dr. Diego Matias Marcucci, que são juízes substitutos da circunscrição judiciária de registro. E agora que o Tribunal, então, de Justiça se apresentou, nós estamos ávidos por conhecer o que registro tem a nos mostrar, né? E para fazer essa primeira transição, né, da sede do Tribunal para a comarca de registro, eu tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Luiz Augusto Gomes Varjão, que é coordenador da 21ª Circunscrição Judiciária, para uma pequena palavra eu sei que não tinha sido, não estava combinado, né, desembargador, mas uma pequena palavra de saudação aqui aos presentes. Pois não, Dr. Carlos Bocher, saúdo em sua pessoa todos os demais que estão participando aqui desse evento. É um momento assim de alegria muito grande, né? Relembrar a história, né, de registro, né? Os juízes que trabalharam aí durante todos esses anos, né? Alguns contemporâneos meus, como, por exemplo, o Antônio Rigolin,
Samuel Alves, não lembro o nome todo dele, a memória, mas é uma satisfação muito grande participar de uma solenidade como essa, que mostra não somente o aspecto jurisdicional, né? A prestação jurisdicional nesta comarca, mas que vai mostrar também a sua história, né? Mostrar a origem da comarca, a origem da cidade, né? Esse povo valoroso que construiu esta cidade com tanto labor. Eu estou na carreira há mais de 44 anos. Eu passei aí por registro por um período pequeno, porque naquela época havia um grande problema de comarcas sem os juízes titulares, né? Porque havia uma demanda muito grande, né? E eu passei em registro muito pouco tempo, logo fui promovido a juiz auxiliar da capital, né? E não pude desfrutar tanto como queria, né, da comarca de Registro, mas guardo na minha lembrança essa cidade pujante e hospitaleira, né? E fico orgulhoso, né, de ver o progresso, né, que houve na parte jurisdicional e também na cidade no decorrer de todo esse tempo. Quando eu passei por aí, havia apenas uma vara, né? Era o juiz da vara de registro. Eu substituí o doutor Samuel e depois fui substituído pelo doutor Antônio Rigolin. Nós permutamos e eu acabei indo para a comarca de Lorena, né? Foram tempos, né, de muito trabalho e também de muita satisfação, de muita realização pessoal. Quero agradecer esta oportunidade que eu tive, né, de passar por esta comarca e hoje poder conhecer um pouco mais da sua história, né, e também os meus votos de felicidades à cidade, aos juízes, todos que estão aí, os promotores, os advogados, né? E também ao senhor prefeito, os vereadores, todas as pessoas, enfim, né, que contribuem para que esta coletividade se desenvolva cada vez mais. São as minhas palavras, doutor Carlos Alexandre Motta. Obrigado, desembargador Gomes Varjão. Obrigado pelas palavras. Então, agora eu tenho a honra de passar a palavra ao doutor Elton Isamu Chinem, que é o juiz-diretor do Fórum da Comarca de Registro. Está com a palavra, doutor Chinem. Obrigado, Butcher. Eu inicialmente cumprimento o desembargador Gomes Varjão, nosso digníssimo coordenador aqui da 21ª CJ de Registro, não é? Dr. Varjão sempre muito cordato, muito solícito, próximo à nossa circunscrição, sempre atendendo todos os chamados, nossas necessidades. Então, inicialmente agradeço, deixo consignado esse agradecimento ao Dr. Gomes Varjão, que inclusive veio na inauguração do Sejus, que na última ocasião tivemos um belo almoço, não é, desembargador? E pudemos depois desfrutar aí de mais um setor inaugurado aqui na comarca. Também parabenizo o colega Betcher aí por essa incansável dedicação que ele tem em administrar e gerenciar esse projeto, não é? E sempre zeloso. Estamos em contato já há um bom tempo para organizar o evento. Também gostaria de cumprimentar
Sua Excelência, o prefeito aqui da cidade de Registro, o senhor Newton Hirota da Silva. Eu fiz pessoalmente o convite para ele, porque tenho certeza que aqui da região é a pessoa mais qualificada, mais capacitada para contar, até por sua formação educacional como professor, não é? Para contar tanto as suas memórias, quanto também a história, né, já que natural aqui da região, de Registro, né, sobre a história aqui da nossa região do Vale do Ribeira. Eu gostaria também de cumprimentar os demais juízes, na pessoa do Dr. Alexandro, titular aqui da Vara do Juizado. Faço constar também que está presente a doutora Ivana Rios Melo Coutinho, juíza substituta, que ainda não foi anunciada. Gostaria também de cumprimentar os nossos queridos servidores que prestigiam o evento e também todos os demais que assistem, né? Toda a população de Registro que também acessou o nosso evento. Tá? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra à doutora Bárbara, juíza titular da Terceira Vara, que fez uma pesquisa profunda da história aqui da região, inclusive auxiliou no projeto do nosso museu, o mini museu local, não é? Que existe aqui nas dependências do Fórum de Registro. Então, agradeço a oportunidade e passo a palavra à doutora Bárbara. Bom dia a todos, cumprimento todos os presentes, cumprimento todos os magistrados aqui, na pessoa do desembargador Luiz Augusto Gomes Varjão, nosso coordenador. Bom dia, prefeito. Bom dia, servidores. Bom dia a todos que estão assistindo, prestigiando, né, o evento. E eu sou, né, juíza aqui no Vale do Ribeira desde 2007, então, desde que eu entrei na carreira, a minha judicatura foi exclusivamente no Vale do Ribeira, fui juíza substituta e titular em cidades aqui da região, então, para mim, é uma tarefa muito gratificante, é com muito carinho que eu venho falar aqui um pouquinho do nosso Vale do Ribeira e do Fórum de Registro. Bom, eu fiz aqui uma breve pesquisa, não quero, né, nem pretendo adiantar nada do que o prefeito vai nos contar, né, como professor de história que também mas apenas para contextualizar o surgimento do Fórum de Registro. O nosso município, ele nasceu como um pequeno povoado à margem do rio Ribeira de Iguape, ele pertencia a Iguape, cresceu com a chegada dos imigrantes japoneses, se emancipou em 1944 e se tornou município com a instalação no ano seguinte, 1945. Entre o surgimento do povoado e a emancipação, Registro foi sempre marcada pela cultura japonesa, incluindo o conhecimento que os japoneses tinham das técnicas de agricultura. Se destacou na produção de arroz, chá, banana. Em 1955, foi aqui instalada a primeira e única fábrica da América Latina que confecciona o tatame artesanal, que é utilizado na prática das artes marciais. Nos anos 50, o Brasil vivia os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que incentivavam esse processo de industrialização nacional. E diante desse crescimento da população e desenvolvimento da economia na capital do Vale, ou capital do chá, as demandas judiciais também surgiram. E foi assim que, em 1953, pela Lei Estadual número 2.456, que foi criada a comarca de Registro, na época com a denominação Primeira Entrância. Inicialmente, os serviços judiciais eles eram prestados de forma precária, em um imóvel residencial na Rua Lúcio Marques, na região central da cidade, e somente em 30 de janeiro de 56 que foi instalado o Fórum de Registro, cujo primeiro juiz titular foi o Dr. Rui de Melo Almada. A comarca abrange as cidades de Registro e Sete Barras, foi elevada à segunda entrância em 1976
e reclassificada como de entrância intermediária em 1985. Em 2015, foi reclassificada como de entrância final. Em 1988, o Fórum recebeu o nome de Dr. Ciro Camargo da Fonseca, juiz que judicou na cidade e se destacou pela atuação na área da infância e da juventude. Em 60 anos de história, foram criadas e instaladas no Fórum, em 1982, a segunda vara, cujo primeiro juiz foi o Dr. Luiz Antônio Cerqueira Leite. Em 1988, foi criada e instalada a terceira vara, cujo primeiro juiz foi o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha. E em 2005, a vara do Juizado Especial Civil e Criminal, cujo primeiro juiz foi o Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho. Ao todo, cerca de 56 juízes titulares judicaram na comarca de Registro. A história da comarca, ela foi contada pela servidora aposentada Maria do Rosário Oliveira, a dona Nenê, e um resumo dessa história pode ser visto aqui no museu que está instalado aqui dentro do Fórum de Registro. No Salão do Júri, temos a galeria de fotos dos juízes diretores do Fórum, né? Entre eles, magistrados que por aqui passaram, além do próprio Dr. Ciro, que deu nome ao Fórum, o Dr. Luiz Augusto Gomes Varjão, que hoje é o desembargador coordenador da nossa circunscrição, né? Da nossa 21ª circunscrição. Registro integra a circunscrição, da qual também fazem parte cidades de Iguape, Cananéia, Jacupiranga, Eldorado, Juquiá, Miracatu e Pariquera-Sul, todas com rica cultura. E aqui uma breve pincelada, né, nas cidades que integram o nosso vale. Iguape, uma das cidades mais antigas do Brasil, antiga grande produtora de arroz, capital da imigração japonesa, é conhecida pela romaria em homenagem ao Senhor Bom Jesus de Iguape, foi visitada por pessoas ilustres como Monteiro Lobato, Albert Camus. Cananéia, cidade ilustre do Brasil, em 1532, lá aportou a esquadra de Martim Afonso de Souza. Os argolões, nos quais as embarcações ficavam presas, podem ser vistos ainda hoje na cidade. Cananéia era um porto de abastecimento na famosa trilha Caminho do Peabiru, que se estendia até o território do Império Inca. Iguape e Cananéia foram palco da chamada Guerra de Iguape, na qual o bacharel Cosme Fernandes Pessoa lutou para que a região não ficasse sob domínio europeu. Jacupiranga, criado em 1927, quando foi desmembrado de Iguape, nome de origem indígena, de significado jacu vermelho, um pássaro nativo da nossa região. Eldorado, a antiga Xiririca, marcada pelo ciclo do ouro e pela rica e forte cultura quilombola. Juquiá, banhada por 3 rios, com destaque na cultura da banana. Miracatu, nome que na linguagem indígena significa gente boa. Antiga prainha, que teve início com o imigrante francês Pedro Laranhois e sua cultura de arroz. Mais tarde se destacou também na bananicultura. E a última, Pariquera-Sul, antiga aldeia guaricana, que era o ponto de parada de imigrantes que se deslocavam para Xiririca. A região do Vale do Ribeira é marcada pelas belezas naturais, como o Rio Ribeira de Iguape, o Lagamar, a Ilha do Cardoso, o Petar, a Caverna do Diabo, a Cachoeira de Meu Deus, entre tantas outras. E tenta, até hoje, conciliar estas belezas com a cultura da banana e outras que aqui se instalaram e com a crescente população, o que rende ações judiciais de cunho ambiental nas comarcas, né? Além das outras que são comuns aí a todas as comarcas e regiões. Então, esse é um pequeno pedaço aí da história de toda a nossa região, né? E de como surgiu o Fórum de Registro. E agora eu passo a palavra, aí tenho a honra de passar a palavra ao prefeito Newton Hirota.
Bom dia a todos. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui nessa oportunidade histórica, né, e fazer esse relato acerca da nossa cidade e também do Vale do Ribeira. Queria cumprimentar primeiramente a doutora Bárbara, a doutora Elton, a doutora Ivana aqui dessa comarca, o doutor Carlos Alexandre Butcher, que está organizando esse evento, em nome do desembargador Luiz Augusto Gomes Varjão, que não sabia que tinha participado aqui dessa vida também judiciária em registro, né? Queria cumprimentar todos os demais desembargadores, advogados, juízes, funcionários presentes nesse momento também bastante importante. Nossa visita telepresencial de memória, eu quero iniciar dizendo que eu sou, como já foi dito, de origem professor, né? Minha vida toda foi sendo professor de História e Geografia no início, embora minha formação seja psicologia. Uma curiosidade que eu já trabalhei nesse fórum aqui, também como psicólogo voluntário, né, na Casa do Albergado, que existiu aqui por um longo período também. Estou como prefeito de registro, uma curiosidade que eu sou o primeiro, na verdade, prefeito, né, nascido aqui nessa cidade, nasci em Pariquera, por força das circunstâncias, mas sempre morei aqui na cidade de Registro, né. Começar a lançar o vídeo, então. Bom, Registro, então, é a capital do Vale do Ribeira, uma região marcada por uma grande reserva de Mata Atlântica, né? A maior reserva contínua do Brasil hoje também, marcada por belezas naturais, assim, muita história, muita cultura, como já foi dito pela doutora Bárbara brilhantemente, né? Iguape e Cananéia são cidades históricas. Cananéia briga para ser a primeira cidade do Brasil. Esse caminho do Piabiru, a qual ela se referiu, leva até o Pacífico, né? Um caminho também muito importante na nossa história. Iguape já foi a quinta maior cidade do Brasil e foi dela que nós nos originamos, né? Registro era uma parte de Iguape também. Então, hoje, ela é considerada a capital do Vale do Ribeira, seria a 12ª região, mas isso foi criado no governo passado, no ano passado, então ainda isso não chegou ainda à justiça, né, em termos de região administrativa, mas nós já somos a 12ª região do estado de São Paulo também. Porque tem a figura, né, da migração japonesa, aqui presente nesse quadro também. Podemos mudar? Registro, assim, uma cidade que há 2 dias fiquei sabendo que teria 59.946 habitantes, o novo censo aponta isso, né? Eu acho que é um pouco mais que isso, porque temos hoje 50 mil eleitores na cidade aproximadamente, então acho que teria por volta de 65, 67 mil habitantes, né? Pode passar aí, essa aqui é a nossa rodoviária, também uma figura japonesa aqui logo na abertura também. Aqui tem uma escultura do Itaka Toyota, ao lado esquerdo aqui, né? Itaka Toyota, um escultor que colocou aqui na cidade 7 esculturas, é um renomado artista plástico japonês, vindo lá da cidade de Tendo, né? E é muito amigo aqui dessa cidade, é cidadão registrense também. Então, essa aqui é uma escultura que está lá na rodoviária, mas ele tem mais 6 aqui, espalhadas ao longo da nossa cidade. Pode passar, por favor. As origens do registro. A doutora Bárbara já fez uma breve referência, né? Pelo próprio nome das cidades que estão para cima, 7 Barras, né? Eldorado, a gente teve aí ligação com o ouro, né? Então, houve uma época em que esse extravio era tão grande que o governo, para evitar o extravio do ouro, mandou edificar uma casa aqui nas margens do rio Ribeira de Iguape, e ali onde fica o famoso prédio KKKK, né? E ali os mineiros descendo em canoas eram obrigados a passar, e ali havia uma guarda fiscal, existe até o Morro da Espia, né, bem próximo ao rio, e aí era para registrar os mineiros e registrar também a quantidade de ouro, daí vem a palavra registro, né, que deu nome à nossa cidade também. Então, essa é a história que marca o nome da cidade. Nós éramos parte de Iguape, como já foi afirmado, e em 1944 nós nos emancipamos, né? E ali nesse prédio famoso, KKKK, também era feita a questão do arroz, né? Era ali beneficiado o arroz, e havia essa questão da mineração e também do arroz. E uma curiosidade é que nesse prédio famoso, né, que hoje abriga o Sesc da nossa cidade, ali ele era Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, uma empresa colonizadora japonesa, e meu avô foi o gerente dessa empresa. Então, meu avô japonês, né, Eiro Hirota, tem muita ligação com essa questão da colonização aqui, e me orgulho muito disso também. Isso me dá muita responsabilidade. Uma curiosidade, né, já que acho que o Dr. Carlos falou que está nos Açores, o meu avô de origem portuguesa é da Ilha da Madeira, né, o Peniche, e ele usava esse rio Ribeira aqui, por volta de 40, na década de 50, para fazer um passeio de barco até Iguape.
era o ponto social mais importante aqui, né, da nossa comarca, era fazer esse passeio, né? Eram trajes sociais, as mulheres se arrumavam todas para fazer o passeio até Iguape, né? E depois voltavam para cá também. Hoje o rio ele ainda é parcialmente navegável. Aqui esse rio Ribeira, ele nasce, na verdade, lá no Paraná, lá perto de Ponta Grossa, e é um dos poucos rios que deságua no mar, né? Lá na Barra do Ribeira, que já é parte do Iguape, famosa praia da Jureia, né? Que muita gente conhece também, um grande paraíso, né? Ecológico aqui da nossa região. Aliás, a nossa região tem essas cidades que foram citadas, nós temos duas ilhas enormes de 74 quilômetros, mais ou menos, a Ilha Comprida, também se emancipou de Iguape, e a Ilha do Cardoso, que é ainda maior, 74 quilômetros, com muita reserva, né, uma população característica. São muitas belezas naturais que temos aqui nesse Vale do Ribeira. E Registro ocupa uma posição estratégica, porque ela fica aí perto de São Paulo, 186 quilômetros, 210 de Curitiba, perto dos dois poços, né, Paranaguá e Santos, e a 70 quilômetros das praias e a 80 quilômetros das cavernas, né? Então, eu acho que a cidade de Registro é uma cidade muito próspera, né? Tem uma tendência a crescimento, com a preservação do seu meio ambiente também, e está havendo muito interesse das pessoas agora se instalarem e morarem aqui pela nossa qualidade de vida. Eu diria para os senhores, com todo respeito, que a água é o nosso maior tesouro, né? Tanto a água dos rios como a água subterrânea, que ainda não foi utilizada. Parte da nossa água está sendo levada já para a Grande São Paulo, né? Pelo Rio São Lourenço, que é afluente lá do Juquiá também. Então, pode passar, por favor. Então, o Registro cresceu às margens. Aqui está a foto hoje mais atualizada da cidade, né? É um rio bem tem muito robalo aqui. Eu soube recentemente que tem muito dourado também. Alguém me sugeriu que nós investíssemos na pesca, né? Pesca esportiva, porque dourado não é em todo o rio que tem aqui em São Paulo, né? Então, ali nas proximidades do rio Juquiá, então teria também dourado e muito robalo, né? É uma pesca abundante aqui na nossa cidade. Então, estamos aproximadamente com quase 60 mil habitantes. Como foi dito pela doutora Bárbara, começou com chá. Hoje, ainda a banana é muito forte. O chá teve uma decadência, mas está se recuperando aos poucos. E hoje, a economia gira basicamente no comércio, 80% é o comércio, que é muito próspero aqui na cidade de Registro, por ser centro da região, e também plantas ornamentais, bovinocultura. Nossa produção de leite é muito vasta, produzimos mussarela de búfala da melhor qualidade, né, em várias cidades aqui. Então, o movimento econômico está se valorizando, né, de diversas formas também, né. Pode passar, por favor. Então, aqui algumas datas importantes, né, para a gente poder dizer aqui. Começamos lá em Iguape, só para meu avô, né, esse que era de origem portuguesa, ele foi o primeiro açougueiro de Iguape, né? Ele demorava mais ou menos 3 meses para buscar o gado lá em São Miguel Arcanjo, né? Vejam como era a dificuldade tamanha no momento, né? Então, a única forma de se chegar a Registro durante muito tempo foi através do rio. Depois foi criada a BR-116, né? Mas isso demorou bastante tempo também. A colonização japonesa, 1908, começou aí a colonização aí no Brasil com aquele navio Kassato Maru, né? Que a gente vai colocar uma réplica agora aqui às margens do Rio Ribeira. Houve, na verdade, um povoamento inicial vindo lá do sul do Brasil, né? Pelo Bamburral, que é um dos bairros aqui, mas não temos muitos dados acerca dessa primeira investida, né? De formação de população na cidade de Registro. Em 1912, a formação da colônia, foi criado aí, então, esse KKKK. Aliás, meu avô, além de ser o gerente da empresa, ele também fazia o registro das coisas, né? Registro de tudo que acontecia, o diário, o famoso diário que ele tinha. E, curiosamente, há cerca de 20 dias, tivemos um terremoto aqui na cidade, os senhores devem ter ouvido falar, né? Aí falaram, foi a primeira vez? Não. Meu avô registrou no seu diário que há 90 anos atrás também teria havido um tremor parecido com o que houve agora recentemente também aqui, né? Então, em 1912, formação da colônia, em 13, a colonização. Foram várias terras distribuídas para os colonos japoneses, e no começo não foi fácil, né? Foi uma colonização difícil, né? Muitas dificuldades, né? Em 44, a cidade se emancipou de Iguape, foi 30 de novembro, que é a nossa data aqui de aniversário, né? E uma curiosidade também para os senhores, nós temos uma festa aqui muito famosa, no dia 2 de novembro, que é o Toro Nagashi. São soltas as velhinhas no Rio Ribeira de Iguape, mais de 2.500 velhinhas, né?
em homenagem assim, uma referência, né, um respeito aos mortos da BR-116 e depois para outras pessoas que aqui passaram também. Uma festa muito bonita, quem quiser está convidado para a próxima, né, dia 2 de novembro. E como os senhores falam muito de memória, quando eu fui prefeito em 2019, iniciamos um processo para tornar essa festa, né, um patrimônio imaterial da cultura brasileira. O processo está lá no IPHAN, e eu acho que até o ano que vem, quando a gente vai completar 80 anos, a gente espera que isso seja conquistado definitivamente também. Há um processo também criado em 1980 com uma cidade irmã, em 4 de agosto, né, de 1980, chama-se Nakatsugawa. Nakatsugawa é uma cidade que faz a ligação entre Kyoto e Tóquio, né? É uma cidade que veio das vilas, né, de samurais, né? É uma cidade muito interessante, parecida com o Registro no tamanho e também nas atividades, muita beleza natural, né? Então, em 80 foi formado Cidade Irmã. Uma curiosidade também, onde estou hoje na prefeitura, né, já foi fórum, né? Já foi o fórum, já foi biblioteca também, e a gente criou há cerca de 15 dias lá um espaço em referência a esse contrato, né, com Cidades Irmãs com o Nakatsugawa, um espaço bem interessante, estão todos convidados ali a visitar, mostra um pouco, né, das conquistas depois desse contrato firmado entre essas duas cidades também. Pode passar, por favor. Registro foi a primeira colônia japonesa a ter isso. Daqui está a figura, né? Figura do KKKK, esse prédio bonito aí, né? Que agora está restaurado pelo SESC, é um prédio realmente magnífico, com aquela engenharia, aqueles ferros ingleses, né? Então, realmente... E agora o SESC vai ampliar ainda mais uma outra área próxima ali, né? A cerca de 100 metros, né? Com piscina elevada, com consultórios dentários também. Grande investimento do SESC aqui na nossa cidade. Foi a primeira a ter êxito, né, nesse povoamento, sob tutela do governo japonês, e foi planejada e gerenciada pela Kaigai, Kojiro Kabushiki Caixa, KKKK, e eu guardo comigo, né, o diário oficial que cria essa companhia de colonização, que meu avô guardava, ele guardava todas as coisas importantes também, como guardou o jornal que retratou o acontecimento trágico, que foi a Segunda Guerra Mundial, aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu tenho esse jornal Estado de São Paulo íntegro, perfeito, também sobre meu domínio, né? Vou passar para o museu certamente também. Aqui tem o Rio Ribeira de Guape. A ponte, né, que faz a ligação com o Paraná, foi construída na década de 60, inaugurada pelo então Juscelino Kubitschek, junto com o seu Hiroshi Sumida, né? Foi um imigrante famoso aí da colonização também. E aqui, como era as margens do Ribeira aqui, naquela época, né? Bem passado também. Pode passar. E tem o mapa da colônia, né, de registro, como é que foi toda a distribuição das terras, né? São pedaços de terras bastante fartos, né? Elas vêm lá desde a parte bem central e vai até o Rio Ribeira de Guape. São lotes rurais distribuídos aí para muitas pessoas de 1913 até 1933. E aqui tem um cartaz bem interessante, né? Que é um cartaz fixado no Japão, convidando as pessoas para visitar, né? Para vir para a América do Sul, né? Então, essa é uma fonte do Pena Aoki de 2011, né? Era um cartaz colocado lá no Japão para convidar as pessoas para virem para cá. Meu avô acabou aceitando o convite. Meu avô era de Osaka, né? Daquela província de Osaka também. Pode passar. Aqui temos uma foto dos trabalhadores trabalhando ali, né? Os trabalhadores imigrantes em registro, né? Foi também um saco. Aqui era o KKK uma parte, era arroz, né? Tinha muita produção de arroz aqui também. Na década de 40, né, veio o chá para cá, veio uma forma meio esquisita, né? Ela foi dentro do pão, assim, o seu Okamoto, né? Torazo Okamoto trouxe da Índia, né? Então, veio dessa forma para o Brasil e aqui ele expandiu, né, a produção e cresceu bastante em todo o Vale do Ribeira. Curiosamente, eu fui diretor de uma escola rural chamada, né, Isai Okamoto, que é, né, esposa do Dr. Torazo. Eu era diretor da escola. Chá Ribeira fica a 8 quilômetros da cidade aqui também. E lá, no sopé ali do morro onde fica a escola, temos a primeira plantação de chá, que ainda está ali preservada, né? Uma coisa histórica também, Chá Ribeira. Depois veio outras empresas aqui. Pariquaraçu também teve muito chá. Aí o chá teve uma ascensão e agora está se recuperando aos poucos, né? Hoje tem uma produção de chá orgânico, chá artesanal. Meu sogro, inclusive, é um produtor, né? Tem a Albatia também, que é muito famosa, né? A família Maia, muito famosa. São 3 produtores de chá mais conhecidos aqui, né? Que hoje se dedicam à produção. E hoje o chá vem chá orgânico, chá verde, várias formas, né? E há um crescimento do consumo do chá em todo o mundo, né? Pois não? Pode passar.
aqui ainda os trabalhadores, né? Aí já no chá. O chá nesse modo que está aqui colocado na foto, né? O chá de antigamente. Hoje o chá é colocado também de uma forma que preserva as florestas, né? Então, é embaixo das florestas que ele é plantado, e aí se planta também a jussara. Aliás, uma curiosidade de registro é que aquele palmito mais conhecido, a jussara, né? Ela hoje está sendo alvo de uma investigação científica no Japão, porque ele foi considerado aí muito bom para rejuvenescimento, né? Preservação da saúde. Então, é uma pesquisa no Japão, da Versta, para poder com que aquela polpa do chá, da jussara, seja suco, né? Que a gente toma, também possa ser usado de forma farmacêutica, né? E as pesquisas apontam uma boa perspectiva para esse uso também. Aqui é uma foto mais recente, né? Provavelmente ele da fazenda do Amaia, que está mais verdejante, assim, e maior hoje em termos de tamanho aqui na nossa cidade, né? Fica ali perto do Bamburral, aquele bairro que deu origem, certamente, à nossa cidade. Então, a foto aqui do chá, né? Tem uma cerimônia do chá muito interessante, né? Que acontece todos os anos, né? A primeira colheita do chá tem uma parte histórica, cultural, é muito bacana, e durante todo ano acontece uma visita aqui de gente de todo o Brasil para fazer essa visita, essa experimentação, essa experiência no chá, né? Nessas plantações ao qual eu me referi. Tanto a Maia, na Obatia, e no Cazu e a Mamara. Pode pular, por favor. Antigamente eu até havia a exposição do chá, aqui pertinho aqui do fórum, Expo Chá, né? Aqui é Jonas Banks Leite, que é a nossa principal avenida, isso foi em 1933, né? Olha os prédios, vocês podem observar, né, como é que eram os prédios naquela época lá. Tem aquela planta, acho que é a planta Guaracuí, aquela planta ali, né? Então, isso foi no começo de 33, né? Eu nasci em 58, eu morei na Avenida, inclusive, onde funcionou o Banco do Brasil há pouco tempo, né? E é uma avenida completamente diferente. Hoje a cidade se modernizou, né? Foi o Cesari, que é o nosso artista, Cesari, que fez essa foto aqui também. Podemos passar, por favor? E aí vamos ver registro como está hoje, né? Doutor Luiz Augusto, né? O senhor falou do Samuel, acho que é o doutor Samuel Alves de Melo Júnior, né? Aliás, tive muito contato com ele pela Legião Mirim, tínhamos bastante legionários aqui também, né? E eu tive muito contato com o doutor Antônio Carlos Scaranci também, né? Naquela época que eu estava aqui no fórum também. Doutor Antônio Carlos Scaranci era exímio jogador de xadrez, né? E eu também gosto até hoje, então a gente fez muita amizade. Doutor Rui de Melo Almada também, gostava também, né? Aí, então, eram as nossas torres gêmeas, né? A prefeitura fica muito próxima a isso daqui. Hoje temos mais ou menos mais uns 6, 7 prédios na cidade, mas antigamente, por muito tempo, eram as nossas torres gêmeas, né? A prefeitura está aqui no lado esquerdo aqui, né? Essa avenida principal da cidade, hoje, essa é a Jonas Banks Leite, que os senhores viram naquela foto bem antigamente, né? Pode prosseguir, por favor. Então, a cidade de Nakatsugawa, né, que a gente faz esse convênio, aqui eles têm lá a Avenida Registro, né? Aliás, é um convênio muito interessante, né? De cunho comercial, eles nos ajudaram muito nos hospitais aqui também, né? E eu estive em Nakatsugawa há cerca de 20 anos, mas não fui em uma expedição oficial, mas foi muito bem recebido lá também. E aqui tem a praça, né? Praça Nakatsugawa, que dá nome aí, faz referência a esse convênio com a cidade irmã, né? Aquela cidade, ela fica próxima da prefeitura, próxima da Nakatsugawa. Temos outros monumentos aqui também, né? Que vocês vão ver nas próximas fotos. Pode pular, por favor. Aqui está o templo budista, né? É um templo muito visitado também. Aqui está um monumento, né? Tori, que fica às margens do rio Ribeira de Guape. O mercado municipal, esse prédio azul, que foi reinaugurado agora recentemente também. Outro monumento às almas, né? Esse pequenininho aqui, mas perto do rio também. Ali que é feita a cerimônia religiosa do Toru Nagashi. Aqui temos a biblioteca, né? A igreja principal da cidade, assim, né? Católica, que fica às margens do rio Ribeira, bem próximo também. E aqui é uma construção do Bunkyo da cidade de Registro, né? É o prédio que cuida da cultura japonesa. Foi feito há cerca de uns 25 anos, acredito também, né? É um prédio bastante imponente, né? E que preserva-se ali, através dos costumes, né? Dos treinamentos das crianças também, toda a cultura japonesa, né? Então, é algo bastante importante que faz vários eventos, Bom Odor, e agora tem uma festa ligada às crianças também, aos jovens, né? A Anifest, tem o Bom Odor e a Anifest, a festa do sushi, e o Toru Nagashi, do dia 2 de novembro. Pode pular, por favor.
Aqui tem o monumento, né, do centenário da imigração japonesa, foi em 2008, eu era, na ocasião, presidente da Câmara, né? O monumento fica ali na estrada que vai para Sete Barras, né? É um cruzamento bem importante da cidade. E aqui é uma das esculturas do nosso amigo Yutaka Toyota, que deve estar com mais de 92 anos. E ele tem um sonho do Taka Toyota, né? É que a cidade dele é Tendo, no Japão, e Tendo é a cidade que produz as peças do shogi, xadrez japonês. Como ele sabe que eu gosto muito de xadrez, ele quer fazer um intercâmbio, né? Com o shogi com o xadrez mais ocidental aqui, né? Então, ele vai para o Japão, inclusive, daqui a umas 2 semanas, né? Para tratar desse intercâmbio também. São 7 esculturas espalhadas em toda a cidade, né? E agora vai começar um processo de restauração, né? Porque com o tempo vai se degradando. Pode pular. E aí a cidade foi crescendo, né? Hoje temos aí o nosso PIB per capita, é um crescimento aí bastante acentuado, né? A população hoje é de, como falei, 60 mil pessoas, segundo o censo de 2 dias atrás, mas nós temos na prefeitura mais ou menos quase 1.900 colaboradores, né? E o comércio é o principal ponto, né, de atração de investimentos também, mas agora algumas indústrias estão buscando aqui fazer investimentos, né, por conta da nossa localização privilegiadíssima, né? Então, há muita tendência do crescimento também da cidade, mas preservando toda a nossa riqueza natural. E como já foi dito por alguns dos senhores, né, a gente é uma cidade muito hospitaleira. Dizem que quem bebe da água do Ribeira, né, acaba não saindo daqui, né? Então, isso parece ser uma verdade mesmo, né? Pode pular. Aí também está o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH, também há um crescimento. Em termos de educação aqui, uma curiosidade, da Baixada Santista para cá, nós estamos com a melhor nota do IDEB já há alguns anos também, né? Nosso sistema de saúde é muito desenvolvido, temos o Hospital Regional de Registro agora, foi criado recentemente, que leva o nome do Dr. Sérgio Luiz Homem Torres, né? O grande médico da cidade aqui, que criou o Hospital São José, junto com o Dr. Bevilacqua, né? E mais o Dr. Savioli também. E, assim, o Hospital Regional é um hospital de referência para alta complexidade, de média complexidade. Muitas pessoas da Baixada de São Paulo, da capital, vêm fazer cirurgias aqui, porque é um padrão de grande excelência nesse hospital regional. E, além disso, tem o Hospital São João, que é uma maternidade, mas já também atende outras coisas. E tem o Hospital de Pariquaraçu, esse sim é o hospital mais antigo daqui da região, que atende todo o Vale do Ribeira, né? São 3 hospitais e uma rede de saúde muito boa aqui, em termos, né, de comparação com as outras partes do nosso Brasil também. Pode pular, por favor. Assim, eu queria encerrar dizendo, sim, mais algumas coisas, né, que aqui na última página aqui. Da festa eu já falei, do búfalo também, há um crescimento muito grande do búfalo aqui, né? A gente produz um búfalo, um leite de muita qualidade e tem algumas empresas que vendem muito para o exterior já isso daqui, né? Então, a nossa banana também é exportada para vários países, né? Para o Uruguai e tal. E aqui temos uma pessoa assim que eu acho que eu gostaria de falar, que é o Alberto Bertelli. Alberto Bertelli era um aviador, né, que fazia coisas inacreditáveis, né? Ele passava com o avião de ponta cabeça embaixo da nossa ponte, né? Então, uma pessoa assim que marcou uma história aqui e que dá nome ao nosso estádio municipal. Então, uma referência também ao doutor Alberto Bertelli. Eu acho que é mais ou menos isso a nossa história, né? Espero poder ter agradado aos senhores também e me coloco à disposição para o que for necessário. Assim, Registro é uma cidade assim que tem tudo a crescer, né? É uma cidade assim muito muito bem localizada, como eu já disse, e a gente quer um desenvolvimento marcado pela sustentabilidade, que tem sido essa tônica do nosso governo, né? E a gente trabalha muito assim em termos de consórcio na região, né? A gente nunca pensa na nossa cidade, pensa em termos de região do Vale do Ribeira. Tem sido um trabalho do Consaúde, do Codivar também, né? E a gente tem uma parceria muito boa com a Justiça aqui. Eu quero agradecer, né, as pessoas que fizeram parte dessa história da nossa cidade, que fazem com que o Registro seja hoje, né, esse município muito procurado para quem quer sair de São Paulo, principalmente, né? Muita gente vem para cá morar e pela qualidade de vida que a gente pode oferecer aqui, as pessoas acabam ficando aqui também, né? Poderia convidá-los para estar visitando aqui na cidade, dia 2 de novembro, uma boa oportunidade, terei um grande prazer de recebê-los aqui no momento mais oportuno das suas vidas também. Muito obrigado pela grande oportunidade de poder falar da minha cidade que eu amo, né, cidade que eu nasci. Primeiro prefeito, né, nascido aqui, primeiro prefeito também de origem japonesa, né, também aqui na nossa região também. Então, foram vários prefeitos que aqui passaram. Seu Cisnadão foi o primeiro, foi ele que criou a minha mãe, inclusive, né, Cisnadão de Carvalho. Teve uma pessoa que foi diretora do fórum em Junquiá, que é o Rolando, né?
Então, aí é uma história que tem muito a ver com a minha vida e da qual eu bastante me orgulho também. Muito obrigado, senhores. Parabéns, parabéns. Nós que agradecemos. Obrigado, prefeito Hilton Irota da Silva, também o doutor Chinem, a doutora Bárbara. Nós tivemos uma excelente exposição de registro e fiquei com vontade de conhecer toda essa plantação de chá ao vivo, tudo isso. E registro, de fato, pode ser um grande polo, né, de desenvolvimento sustentável, né? Essa preservação da natureza da Mata Atlântica e todos os produtos, questão do tipo do chá, mesmo da banana, excelente, né? Toda essa história da imigração japonesa, estão de parabéns. E eu gostaria de saber, então, né, apesar do jantar da hora, já passamos do meio-dia, se algum colega gostaria de acrescentar alguma coisa, eu ficaria muito contente se a doutora Alana Duarte Miranda, não sei se ainda está conosco, pudesse até dar uma palavrinha breve. A doutora Alana, que é titular lá de Eldorado, também tem trabalhado com outra faceta, né, da memória aí na região, né, toda essa questão dos quilombolas, agora, né, está estreitando os laços com o próprio museu, numa parceria para levar essa questão, né, de história e memória nas escolas do município. É um projeto, né, que ainda está nascendo, mas também muito interessante. Eu não sei se ela aí quer dar uma palavrinha, doutora Alana. Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o senhor desembargador, que honra conhecê-lo. Eu cumprimento também o prefeito de registro, que ainda não conhecia, os demais colegas aqui. Eu procurei o museu e o pessoal da História e Memória para desenvolver, até fico feliz que o prefeito seja da área da educação, para desenvolver um projeto de infância e juventude na minha comarca, que possa conectar essa história do judiciário local com crianças da quarta série e da quinta série do ensino fundamental. E aí o Bruno Bettini, que está aqui com a gente também, ele me proporcionou uma experiência muito interessante de poder agendar uma data em que ele vem colher fotos, fotografias, memória local, para poder fazer uma linha do tempo lá no Fórum de Eldorado, porque é uma das comarcas hoje mais antigas do estado, né? Vai completar, acho que no próximo ano, 148 anos. E aí eu gostaria que a comunidade tivesse acesso a essa história, tivesse acesso a essa memória. E aí o pessoal da memória me ofereceu esse trabalho brilhante. A gente escreveu um projeto, né, que eu fiz também, entrando em contato com o Carlos muitas vezes, pedindo ajuda para pensar, para planejar. Eu sou juíza de vara única, tenho a jurisdição plena, então eu consigo conectar vários pontos ali de necessidades da comunidade para poder aproximar o judiciário. E aí a gente está desenvolvendo esse projeto, né? Eu ainda tenho algumas etapas para cumprir, para poder levantar, para poder expor, né, esses dados de forma mais técnica, né, mais cuidadosa, e eu tenho apoio do museu para isso. E no mais, eu também, apesar de não ser aqui dessa região, né, do Baixo Vale, eu sou do Alto Vale do Ribeira também, sou de Apiaí, então eu tenho um imenso prazer em exercer a jurisdição aqui, né, na localidade da minha origem, e fico até emocionada por isso. E agradeço a palavra. Obrigada. Parabéns, doutora Alana. Como disse o prefeito Hilton Irota, a senhora vai ser fisgada aí pelo mosquito do vale, não vai sair mais. Exemplo aqui é o próprio doutor Chinem, que diz que está 17 anos em registro, né, e pelo visto deve ficar há um longo tempo aí. Parabéns. Mas parabéns a todos. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Se nós caminharmos oficialmente, fico preocupado, né, com o horário também de todos. Doutor Chinem, desembargador Gomes Varjão, mas o prefeito quer falar, não pode liberar o microfone. Já que estamos falando de Eldorado, né, eu marquei aqui, eu acabei esquecendo de citar, Eldorado também se destaca muito pela literatura, né? E a Francisca Júlia foi uma poeta expoente do parnasianismo brasileiro também. Queria deixar isso registrado também. Era só isso. Obrigado. Olha, o bom, né, filão para pesquisa também, né? Até uma rua aqui de São Paulo, né? Francisca Júlia de Santana. Bom, alguém gostaria de dizer mais uma coisa? O Alexandre também está lá, os substitutos, o vereador, quem mais quiser. Então, só me resta agradecer, né, em nome dos desembargadores Otávio Machado de Barros, que é o presidente da Comissão de Gestão da Memória, o desembargador Renato Del Bianco, vice-presidente da comissão, pela presença de todos, pelo belo trabalho feito pela comarca de registro.
que muito nos enriqueceu e acrescentou para que todos, não só a sede, mas todo o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo conheçam o que é registro, né? Porque depois dessas nossas visitas, elas são disponibilizadas no canal do YouTube do Tribunal de Justiça, né? Nós temos uma playlist das visitas, e então esse é o tipo de conhecimento que vai ser difundido, né, sem fronteiras, isso que é importante. Então, meus parabéns mais uma vez, eu agradeço a presença de todas e todos, e deixo aqui o convite para a nossa próxima visita no final de julho, que vai ser na próxima instituição judiciária, que é Marília, que é a instituição judiciária de Presidente Prudente. Então, tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana. Nosso muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, parabéns.